Imaginar que a gente sabe tudo e não sabe nada. A palavra de Deus é tão rica, obrigado, irmão. É tão rica que você começa a estudar assim e fala, gente, eu não sei nada a respeito dos planos de Deus. Aí o Espírito Santo, que tem misericórdia de você, de mim, de todos nós, começa a revelar as maravilhas de Deus em nossa vida. E quando Deus começa, através do Espírito Santo, revelar essas coisas, a nossa alma se alegra. Aí ele começa a sentir, pastor Zé do Carmo, a presença de Deus na vida. Uma coisa é quando se fica velho enferrujado. Aí os irmãos entendem, tudo que fica velho, encolhe. Mas outra coisa é você estar inovando a sua vida espiritual diante de Deus. Principalmente quando a idade avança. Quando Moisés estava velho, cansado, os seus ajudantes, cooperadores, começaram a desconfiar que ele estava já debilitando. Muito debilitado. Falei, rapaz, está na hora de você dividir as tarefas. Assim está o pastor Pereira. Hoje eu não estou em frente mais. Aí pela complacência do pastor dirigente, deixa eu ler, dar uma palavra, pregar e assim por diante. Porque nós temos um tempo de vigor e tem um tempo de recuo. Isso é importante na nossa vida, saber que até aqui complementa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu, durante esses 30 anos pastoreando, tive muita alegria na frente do trabalho da obra de Deus. Muitas vezes eu ia para a escola dominical chovendo, ficava debaixo da proteção para não molhar, ia 2 crentes. Aí o professor tinha que ser o pastor, porque o professor também doía. Mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Meus irmãos, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas eu leio a Bíblia todo santo dia. Faço uso dela como parte espiritual da minha vida espiritual. Porque o conhecimento prático e teórico, isso a gente vai adquirindo ele trabalhando. A Bíblia é uma ciência. Por exemplo, se eu vou lecionar aqui e falar de um jeito, Deus está me usando do jeito que eu estou entendendo. Vem outro pregador, já ministra, Deus usando ele do jeito do entendimento dele. De forma que a Bíblia, ela é completa porque ela é uma revelação divina. E eu pude observar aqui, nós vamos começar pela introdução do comentário, que Deus é tão misericordioso que antes mesmo da queda do homem, Ele já tinha projetado uma maneira de salvar o mundo. O mundo em que se refere aqui, não é os pedaços de chão, refere o povo. Então Deus já tinha um projeto de salvar o mundo. Porque Deus sabia que Ele ia fazer o homem e o homem ia se romper, e se rompeu. Mas Deus é tão bom, que mesmo o homem se rompendo, colocando inimizade entre ele e o mundo, entre os homens, Deus continuou nos chamando. Deus amou de tal maneira que teve esse entendimento antes da queda do homem. Então nós lemos na tradução aqui, peço aos irmãos que estejam meditando junto comigo, o plano eterno da redenção. O Pai é quem envia o seu Filho para salvar o mundo, ponto. O Pai é quem teve o plano. Sabendo Deus que tudo o que vai acontecer, Ele sabe. Não precisa alguém dizer para Ele que vai acontecer alguma situação. Deus sabe de tudo. Então Deus sabia que ia fazer o homem e o homem ia cair. Mas Deus já teve o plano de salvar a queda do homem. E é por esse motivo que você está nesse banco. Porque Deus te salvou. Deus te perdoou, Deus te amou com a sua infinita graça. Aí observando o texto da Escritura, então Deus, através de salvar o mundo, esta verdade revela-se nas Escrituras, manifesta o amor do Pai
reafirma a unidade e a missão santíssima da Trindade. Aqui, irmão, vírgula, fala uma coisa interessante da Trindade. Eu, de vez em quando eu prego mensagem, eu começo a dizer: você já descobriu quem é você? Você é composto de 3 coisas básicas chamadas Trindade. E é uno e triuno. Aqui Deus está referindo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem, corpo, alma e espírito, pelo qual sem isso não sobrevive. Agora, irmão, o que é muito interessante nisso é que nós temos que entender que a responsabilidade do corpo e da alma e do espírito associa à Trindade Santíssima. Quem é a Trindade Santíssima? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí forma um só Deus. Jesus é o mesmo Deus, Deus é o mesmo Jesus, o Espírito Santo é o mesmo Deus, o Espírito Santo é o mesmo Jesus, Jesus é o mesmo Espírito Santo. Agora, para entender essas coisas, basta você imaginar: bom, eu estou vivo. Se eu cair morto aqui, houve uma separação. Agora, o Pai e o Filho são unidos no entendimento, porque todos são santos. A Trindade é a Santíssima Trindade. A Igreja Católica prega isso, a Santíssima Trindade. Aí, em parte, está certo, de acordo com a Escritura, porque Jesus é santo, o Espírito Santo é santo e Deus é santo. E nós somos as características de Deus. Você vê que o animal, você já imaginou você entrar num avião pilotado por um macaco? Deus não deixou isso, porque o animal é uma alma vivente, só tem um aditivo de vida, morreu, acabou. O homem não, tem corpo, tem alma, tem espírito. E o grande problema dessa história é que Deus, na salvação por enviar Jesus, está prevendo a salvação da nossa alma, aonde se armazena todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, toda a nossa responsabilidade espiritual está armazenado na alma. O espírito não tem nada a ver com isso. O espírito é dom de Deus. Quando Deus fez o homem, ele teve a providência de fazer assim, ó, chamou fogo de vida. Deus estava dando o espírito de vida para o homem. A alma é o caráter e a personalidade do homem. Nela se armazena e se deposita todas as nossas culpas e nossos pecados. O segundo passo da Trindade revela-se em profundidade, suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade da salvação. Agora, o adjetivo mais perfeito que eu já pude ver aqui é que mesmo com a queda do homem, com a pretensão da queda do homem, da desobediência, do rompimento com a aliança que ele tinha com Deus, Deus continuou nos amando. Pode dar glória a Jesus por isso. Mesmo com essa rebeldia tremenda, Deus continuou amando você. Porque diz que aqui está dizendo, na tradução, está dizendo o amor de Deus e a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade e da salvação. Para completar a obra perfeita da Trindade, que era a vinda de Jesus, autorizado pelo Pai, e a atuação do Espírito Santo, que diz: Ele enviará um Consolador que fique convosco, ensinará todas as coisas e guiará em toda a verdade. Até aqui, levante sua mão, diga: graças a Deus, tem me ajudado o Senhor, porque você é esclarecido das verdades de Deus. Isso é a coisa mais importante que você pode adquirir na sua vida, é quando você está abastecido das verdades de Deus. E mais conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é liberto de quê? De nossas culpas, do nosso pesadelo, do nosso pecado, das nossas rebeldias. Meus irmãos, nós vamos imaginar aqui, no top 1, envio do Filho e o amor do Pai. Quando eu li esse texto, eu comecei a tremer e pensar assim. Aos 12 anos, eu parei um dia na porta de um salão que era da Assembleia de Deus do Seta. E eu ouvi cantando o hino 36 da harpa. Eu não entendia nada de crente,
porque meus pais eram católicos, odiavam, falavam que crente era demônio, que essas coisas, né? E eu tinha 12 anos, vi tocando um hino 36 da harpa. E eu pude, naquele momento, deixar que o Espírito Santo fizesse com que eu parasse e admirasse aquilo. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Então esse hino marcou minha história. E aí eu pude observar o tamanho do amor de Deus dispensado àqueles que de bom grado aceita Ele como Salvador. O pastor terminou de cantar o hino, era o pastor Antônio Rego. Parou de cantar o hino, eu falei assim: eu posso ser crente? Você vê, ninguém pregou para mim não. Eu mesmo perguntei para ele: eu posso ser crente? Você tem uma história para contar devido ao amor de Deus, nosso Pai. Às vezes a gente passa por luta, por dificuldade, por enfermidade, mas Deus ama de tal maneira que Ele não deixa você perecer antes de você conhecer a verdade. E aí, quando você conhece a verdade, você é liberto. Aí eu fico observando aqui o envio do Filho e o amor do Pai. Esse amor não estava dizendo aqui que estava amando só o Filho. Ele estava enviando o Filho para vir ao mundo como homem, como pessoa, mas livre do pecado, para poder salvar nossa alma. E o amor do Pai estava associado ao mundo, a você. Vire para o irmão que está junto de você: Deus te amou de tal maneira que enviou seu Filho. Foi assim que Deus fez. Deus enviou de tal maneira que enviou seu Filho amado. Lema chore clama laias, ture lama chare clama. Aleluia. O amor incondicional. Engraçado, todos quantos me recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu santo nome. Então, João capítulo 1, versículo 11 e 12, lá diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos, foi você que aconteceu isso na sua história, recebeu Jesus como seu Salvador. Aí vem aqui, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3,16, aí lá está: Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Deus é tão misericordioso. E agora, irmão, vamos imaginar as barreiras que existiam em você dar um filho. Para Deus não existe barreira. Ele estava dando aquilo que Ele amava, o Filho, para vir ao mundo, dar a sua própria vida, por mim e por você. Mas para isso não era barreira para Deus, porque Deus ia lhe estabelecer, ressuscitar, se tornar o que Ele é, Cristo, o Jesus, o Salvador, o enviado de Deus. Porque para Deus a morte não tem poder, a morte não significa nada para Deus. E aí Deus deu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Aí, qual é o significado do sacrifício? A humanidade, para entender essas coisas, tinha que ver acontecendo. Nós temos uma tendência, eu quando fazia seminário, aprendi essas coisas. Eu fiz seminário 4 anos. Aí você aprende vendo 80%, ouvindo 20%. Qualquer professor de faculdade aí sabe disso. Você ouve, você aprende menos 80% do que você vendo. Quando você vê, você aprende 80%. E aí, para poder não deixar uma dúvida entre a vinda de Cristo, Jesus botou Ele num sacrifício tremendo, que era de morrer por mim, por você, e ressuscitar o terceiro dia, e nos dar o direito de vida eterna e de salvação, pois nós também vamos ressuscitar também. Não é o terceiro dia, mas nós vamos ressuscitar junto com Jesus, porque Ele já ressuscitou a nosso favor. E aí, Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem aqui, o verbo grego para este amor é agapao, substantivo que é agape, expressamente a natureza essencial de Deus. João
1 João 4:8. A busca pelo bem-estar de todos, está lá em Romanos 15:2, conforme usa acerca de Deus. Manifesta-se o interesse profundo, constante, de um ser perfeito, para ser completamente ungido, vindo de dois. Esse negócio aqui eu não entendi. 2002 P 395. Você sabe o que significa? É dependência, né? A referência, né? Tá. Pois é. Aí pelo bem-estar de todos. Aí, irmãos, quando nós recebemos a notícia do grande amor de Deus, que dava seu Filho, sem nenhuma restrição, é porque Deus garante tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Ou seja, não tem aqui um fator negativo que Deus vai assim, não, isso aqui eu não vou dar conta de fazer. Tudo que Deus prometeu, Deus vai fazer por nós. Como nos levar para a glória, para o céu, nos perdoar nossos pecados. Aí eu fico pensando, a humanidade repleta de assim, se alguém fala que não comete pecado, é mentiroso e não há verdade em vós. Mas tem o significado disso. É diferente do pecado mundano para quem pega voluntariamente e tem a misericórdia de Deus alcançada por ter aceitado Jesus como Salvador. Então Jesus, ao ser entregue pelo amor de Deus ao mundo, Ele ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna, para que nós possamos ser alcançados pela sua graça. Enviou seu Filho não para que os condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Este amor alcança toda a humanidade. Agora aqui nós temos uma observação a fazer. Eu não quero que nenhum de vós se perca, mas que todos venham o arrependimento. Você vê que está encaixando para toda a humanidade. Engraçado, irmão, que Deus não olhou se você era grego, japonês, americano, gentios. Deus não olhou essas coisas. O que Deus olhou? Que toda a humanidade precisa da salvação. E essa é a grande misericórdia de Deus. É a grande vantagem de nós sabermos que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. O amor foi incondicional. Então Deus está amando o ateu, o fariseu, o que mente, o que rouba, o que furta. Agora, depende de cada um de nós. Deixa eu fazer uma analogia aqui mais prática. Planta boa que nasce frutos. Bom, entrega a tua vida para Jesus e tu será. Você viu como é que é a coisa? Então aqui quando inclui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Ele está falando todas as nações, raça, cor, tribo, todo tipo de gente. Agora, depende de cada um de nós. Você sente prestado conta diante de Deus? Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem uma regra de fé, você tem aceitado Jesus como Salvador, você tem reconhecido que Deus prometeu salvação de alma para você? Então, tem tudo isto que você precisa de analisar. É incondicional a plenitude graciosa e o sacrificial da absoluta. Então, o amor de Deus, ele é grandioso na vida de toda a humanidade para todos, não quer que ninguém se perca e seja condenado. Iniciativa e a soberania de Deus. Engraçado, irmão, deixa eu falar aqui uma coisa como pessoa. Tudo na vida você tem que ter um planejamento. Você é professor, você tem que ter um plano de aula. Você é um mecânico, você tem que ter um plano profissional. Você é espiritual, você tem que ter um plano de oração, de conhecimento da palavra. E aí, quando você imagina assim, iniciativa soberana de Deus, é que Deus lá na sua glória, Ele sabia que o homem ia se romper, Ele já elaborou um plano, já sei, vou mandar quem eu amo para ser sacrificado por aquele povo. Então, todos os projetos nos ensinam que nós temos que ter um plano. Como é que é a sua vida espiritual? Você tem um projeto? Você tem um plano? Você ora todo dia? Você cai com a perna no buraco, você fica lá com a perna presa no buraco ou você grita?
Você grita para alguém te tirar. Você se esforça para sair dali. É a nossa vida, é um projeto. Então, quando você imagina que tem que ter um plano, uma iniciativa soberana, Deus provou isso. Ele teve uma iniciativa. O homem vai se romper, mas ele vai se romper, mas vou dar uma oportunidade para ele. E aí essa oportunidade ele deu para você, para todos nós que estamos aqui. Então, vem aqui. Aí, desde a eternidade, antes da queda do homem do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Engraçado que Deus está usando aqui a segunda pessoa. Olha, a primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa é Cristo, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Deus está usando aqui a segunda pessoa, um plano na pessoa de Jesus. Aí Deus podia pensar, bom, eu mesmo vou fazer isso. Não, ele é a Trindade. Então, quando é que ele pode contar com um irmão? É igual nós aqui. Eu estou passando uma dificuldade danada. Quando eu posso contar com a igreja, né? Vou chegar no pastor, falar, pastor, estou passando por uma luta. Você está passando por uma enfermidade. Agora, os que calam se consente. O grande problema da história, eu fui pastor há muitos anos, às vezes o irmão tinha uma tribulação danada em casa. Aí ele fazia o seguinte, é uma comparação meio grosseira, mas você vai entender. Chegava em casa, o esposo, a esposa, com a mão dada. Eu sabia que eles tinham problema grave. Mas o problema era o seguinte, antes deles irem para a igreja, eles abriam a mala, botavam o problema lá dentro, trancavam, passavam o cadeado e iam para a igreja, tudo bonitinho. E aí o problema ficava lá. Mas quando você passa por um problema, e você se dispõe a declarar aquele problema, a expor aquele problema, não para o mundo ímpio, mas para o seu pastor, para a igreja, para um irmão, confidenciar. Ô irmão, estou passando por uma luta, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda, seja ela espiritual, seja ela financeira. Aí Jesus, ele usou a segunda pessoa para resolver o nosso problema. Então essa segunda pessoa foi quem? Pessoa de Jesus. Olha, tu vai lá, dá a tua vida, sofre por aquele povo lá, e eu vou te dar a vitória no final. No terceiro dia tu ressuscita. Ô irmão, essa esperança está dada para nós em Cristo Jesus. Porque quão bom foi quando Maria disse, olha, ouviu de Jesus, não toca em mim, eu já ressuscitei. Eita! Aí é tremendo você escutar uma coisa dessa, né? Aí vem Deus e sua soberania, e seu imutável amor, tomou iniciativa enviando o Salvador. O Salvador que era representado por Cristo, por Jesus, para salvar as pessoas do pecado e da morte. E nós fomos agraciados por isso, graças à vontade soberana de Deus, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios 1:9. A Escritura retifica que o amor divino antecede-se a qualquer atitude humana. Ainda que eu tenha um pensamento, ainda que eu tenha alguma coisa a discutir a respeito de Deus, mas o amor supera todos os nossos pensamentos, toda a nossa iniciativa, tudo para nos salvar da morte e do pecado. E nos amou, deu o seu Filho para apropriação pelos pecados. João 4:10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Você vê, irmão? A iniciativa da salvação não partiu de nós. Nós nunca tivemos tendência de arrependimento, mas ela partiu do próprio Deus, a salvação da nossa alma. Tá bom? A misericórdia e a compaixão de Deus decidiu-se agir em favor da humanidade caída. Nós já estamos, está lá em Romanos 3, 24, 26, 5 e 8. Nós já estávamos caídos, estava distanciado, estava sem promessa de salvação, mas aí Deus, pelo seu amor, pela sua iniciativa de
de misericórdia e de soberania, Deus nos perdoou, nos amou e enviou seu Filho. O envio do Filho e a Trindade. Engraçado, irmãos, é que quando fala do envio do Filho e a Trindade, ali Deus estava falando da pessoa Deus, da pessoa Jesus e da pessoa Espírito Santo. Então ele achou por bem enviar como a Trindade ao mundo. Embora a missão do Filho seja descrito por meio do Verbo, enviou-se a ideia de que é um presente grandioso de Deus, gracioso de Deus, um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai oferece sua dívida mais preciosa e o seu Filho unigênito, para que ele vivamos, para que por ele vivamos. Oferece Jesus, você vai, entrega a sua vida aos pecadores, vai acontecer. Engraçado, Jesus sabia do que ia acontecer com ele. Tanto é que num momento difícil da sua vida, chegou um momento que ele se ajoelhou e falou: Pai, se quer, afasta de mim este cálice. Toda a vida eu não faço a minha vontade, mas sim a tua. Jesus estava determinado por Deus para sofrer a morte por nós. E nós hoje só temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, porque o Senhor nos perdoou. Então tá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prossegue-se a mesma natureza divina. A mesma natureza divina é a de Jesus, a do Espírito Santo e a do Pai. Não muda. É a mesma natureza, as características, é tudo a mesma coisa, porque eles é o mesmo Deus divino. A distinção observada é funcional, relacionada-se pelo plano da salvação. O Filho é enviado a realizar-se redenção. João 6, 38, 40. Essa dinâmica revela-se harmonia de unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno. Aqui lá vai falando da Trindade de novo, que resplandece em toda a história da salvação. Quando nós estamos apreciando a alegria de ser salvo, é porque, às vezes, irmão, a gente se assusta com a tal de morte. Só que o crente, ele tem que ter convicção de que a morte física é lucro para a vida eterna da salvação da alma. E quando nós imaginamos em morrer, nós levamos um susto. Só que a confiança que nos dá sobre a morte é Jesus. Porque agora não morrereis, mas em mim vos tem a vida eterna, tá bom? O Filho é a plenitude dos tempos. O Filho e a plenitude dos tempos. Preparação histórica religiosa. Envia o Cristo e não foi um plano improvisado, mas digno e eterno, cumprindo-se a plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4:4, inicia-se a vinda do Messias e deu-se um tempo determinado por Deus Pai. Aí vem a Trindade, é a perfeita sabedoria da unidade. Denominou-se o momento exato da execução e do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu-se estrada e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação
do Evangelho. Graças a Deus, irmãos, Deus, em todas as suas consequências do mundo, Deus te alcançou de misericórdia para com o povo que Ele fez. Porque nós somos feituras de Deus, nós somos criados por Deus, foi Deus que fez o homem. E diferente de tudo, todo ser vivente do mundo tem uma só alma, e a inteligência é só para se defender e atacar. Os homens são inteligentes, cientificamente provado, porque Deus deu ele inteligência para isso. Então deu sabedoria para isso. Então vem aqui. Transcreve escrito o Novo Testamento em línguas conhecidas e popular. O judaísmo, apesar de rejeição, os líderes entre o povo executavam-se messiânicos e estavam elevados. Lucas capítulo 2, versos 25 e 38. Os sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Deus preparou, irmão, para a chegada de Jesus. Como que Deus preparou? Ora, o homem se distanciou de Deus de tal maneira que se romperam em seus pecados, em sua sexualidade, em toda a sua rebeldia, mas Deus foi preparando através de sinais. E aí Deus sinalizou a Deus, pregou-se o cenário para a chegada do Salvador. Então, quando Jesus preparou, Jesus estava dizendo para a sociedade que Ele não gostaria que nenhum de nós perecesse, mas que todos tivessem a vida eterna, reconciliasse com Ele para o perdão dos vossos pecados. Filho nascido da lei. Agora é engraçado, né? É complicado se entender esse negócio, mas é a grande verdade. Filho nascido da lei. Porque a lei do homem era implantada aqui na terra. Foi a lei do homem. E Deus foi tão instruído que para nós ficar mais entendido do acontecimento, fez que Jesus nascesse sobre a lei do homem. É tanto que Jesus foi apresentado lá em Lucas capítulo 2, Jesus foi apresentado como costume da lei, né? Um homem chamado Simeão não morreria até que visse o Cristo Salvador e o apresentasse em seu braço. E depois de apresentar, ele disse: agora, Senhor, me despede em paz, pois eu vi o teu Salvador, eu vi a salvação deste mundo. Porque Jesus foi apresentado de acordo à lei. A criatura afirma que o filho veio nascido de uma mulher. Agora, engraçado, eu fico olhando hoje as notícias, as coisas tremendas. Não sei se porque no tempo antigo não tinha isso, não tinha notícia, ninguém sabia quase de nada. A questão de valor de uma mulher. Olha, ali está dizendo, Deus dizendo para nós, que quem pode dar luz a um filho é só mulher. Está vendo? Nascido de uma mulher. Não está dizendo nasceu de um homem. Nem está botando a responsabilidade do homem ali no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Mas está botando nascido de uma mulher. E era perante a lei, porque a lei sabia que quem engravidava e quem dava luz era mulher, não era homem. Hoje é uma baderna danada. Os homens não dão valor nas mulheres. As mulheres sofrem hoje na pele uma discriminação mais terrível no mundo civilizado. Tem hora que eu fico pensando, gente, vou falar uma palavra aqui, nem o pastor não é para ignorar. Mas se eu fosse algum ministro que tivesse o poder que o Alexandre de Moraes tem, eu ia impor uma lei para capar tudo quanto é homem que estuprava mulher. Capa, castra ele, pronto, acaba com o problema. Era só isso, não matava não, deixava ele viver. Mas viver utilizado. Porque hoje o que tem de homens violentos, e você vê aqui, nasceu perante a lei de mulher. Você observou isso, pastor? Como é que chama a atenção a gente observar como é que Jesus nasceu? Perante a lei, mas nasceu de uma
mulher, não foi de um homem. Nem coloca aqui a ação do homem nessa história, porque toda ação aqui foi providenciada por Deus. Nasceu de mulher. Referia-se que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Engraçado, assumiu a nossa natureza humana. A natureza humana é de humano. A espiritual, ela vem por revelação da Bíblia, da palavra de Deus. E quando você aceita, é quando você renuncia ao mundo, é quando você se propõe a conhecer a palavra. Por isso, irmão, que o mundo, eu vou falar uma coisa aqui que vai apertar muito, irmão. Nós não pensamos em melhora do mundo. Não melhora. Mas vai apertando de tal maneira, Jesus está para ouvir o brado de Deus. Vai lá buscar a minha igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus. Porque o mundo não melhora. É daqui para pior. Você vê todos os dias notícias. E aí, por causa do rompimento do pecado, da falta de aliança com Deus, o mundo vai ficando de mal a pior. De mal a pior. É nação contra nação. Agora você vê os sinais que lá em Apocalipse, em Mateus 24, está lá. Então você vê lá os sinais de guerra. Toda semana é um estupim para ali, é um estupim para acolá, é outro para acolá, é outro para ali. Os tempos mudaram, a violência da natureza por causa e culpa do homem. Onde era mato, hoje é campo. A Amazônia sendo deteriorada de tal maneira que daqui a um tempo nós não tem água mais no Brasil. Então vai caminhando de mal para pior. Agora o que você tem que fazer? Você tem que se apropriar da graça de Deus, da vontade de Deus, de obediência a Deus, do temor a Deus, do Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus. Então tá. Ele encarnou expressadamente na fraqueza humana, exceto com o pecado. Jesus sofreu as mesmas consequências que nós sofremos, dor, fome, dificuldade, e aí nós estamos aqui sofrendo por causa do pecado. E Jesus não pecou, mas foi imposta a ele as nossas culpas. A culpa sua, a minha, a nossa, foi colocado na presença dele e no corpo dele e na vida dele. A única diferença é que nós somos pecadores, ele não pecou. Aí vem, cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Está lá em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Mostrando que a sua vida foi obra soberana de Deus. E a declaração nascida sobre a lei. Significa-se que Jesus cumpriu todas as suas exigências da lei, nascidos. Mosaica. Mateus 5,17. Ele foi o único homem a cumprir a plenitude, plenamente a lei de Deus. Ninguém mais cumpriu a lei de Deus a não ser Jesus. Jesus cumpriu tudo que Deus mandou, sem transgredir em momento algum. 1 Pedro 2,22. A sua vida e obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor do pecado dos pecadores, em favor dos pecadores. Era um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Está lá em Hebreus 7, 26 e 27. Então Jesus foi se submetido às nossas culpas. A diferença é que nós somos pecadores, e ele não pecou, não cometeu nenhum pecado, mas sobre ele botou nossas cargas, nossos pecados, nossas culpas, para ele pagar por nós. E ele pagou isso com muita satisfação, com muita alegria, muita graça. A doação de filho, a obra do filho, a obra do filho. Não apenas trouxe perdão, mas também concedeu-se a posição de filho adotivo. Adotado. Nós somos adotados. Agora, irmão, engraçado, nós somos da linhagem de gentios.
Nós não tínhamos promessa de salvação nenhuma para nós. Fomos adotados pelo amor de Cristo para ter o direito de vida eterna e de salvação dos nossos pecados. Pois quem era o povo da promessa era só os judeus. Apenas trouxe perdão, mas também, não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu posição de filhos adotivos. Gálatas 4:5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João 1:18. Os crentes tornam-se filhos à adoção. Está lá em João 1:11-12. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos recebeu, segura a tua mão, deu poder, direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Está lá. Então, irmãos, somos agraciados a Deus por tudo isso, por essas oportunidades. A prática da adoção faria parte do sistema legal judaico, mas era comum o bem conhecido entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir o plano de salvação. Foi do agrado de Deus inserir o plano de salvação. E o que os salvos fossem adotados como filhos, está lá em Efésios 1:6. Agora nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E o Espírito da ação habita-se os salvos clamam, Abba Pai. Gálatas 4:6. Este termo aramaico, Abba, Papai, empregados em integração entre os filhos e o pai. Indica-se perfeita confiança. Esta adoção intimida-se que é implicado-se pelo Espírito Santo. Romanos 8:15-16. Demonstra-se novamente a atuação inesperável da Trindade e da salvação. Irmãos, fico imaginando quando a pessoa escurece, ignora o convite para aceitar Jesus como Salvador. O caminho de uma pessoa dessa é tão triste, porque a condenação da nossa alma, ela está no rejeitar o plano de salvação da nossa vida. A Trindade no plano da salvação, a vontade do Pai realiza-se pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Engraçado, né? O Filho é tão obediente que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o povo fosse salvo e não condenasse. E aí vem a vontade daqueles que enviou. Essa vontade, seguindo a Cristo, é algum daqueles que o Pai lhes derá, que não Deus se perca, mas que tenha a vida eterna. Então, aqui, nós observamos que o plano de salvação é que nós não se perca, mas que todos venham a ser salvos na obediência por Jesus. Obediência e a perfeita revelação, plena comissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhes agrada. João 8:29. Essa obediência alcançou-se o clímax de entrega voluntária de sua própria vida, de sua vida por amor. Engraçado que tudo que Deus fez aqui, fez por amor ao pecador, por amor da humanidade, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Por meio de sua vida, o pecado e a morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Engraçado, irmão, que Jesus não reclamou, em nenhum momento para Deus, não cita na Escritura,
porque estava vindo para dar sua própria vida e sofrer por amor de nós. Mas pelo amor de nós, ele deu a sua própria vida, sofrendo, morrendo, sendo escarnecido, expulso, sem lugar de dormir, sem lugar de comer, sem lugar de beber, mas venceu em toda essa luta. Você também é um vencedor, irmão, porque nós passamos por várias lutas na vida. Muitas vezes nós passamos por várias dificuldades, mas nós vencemos em Cristo Jesus. A meditação é exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de o acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Este acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. Então tá, o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício do Calvário. Então, nós temos que entender que a exclusividade do Filho do Deus Pai, de Jesus Cristo, é o único que dirige-se a nós como caminho, como a verdade e como a vida. Quando nós estamos descobrindo este caminho, essa é a verdade e essa vida, nós estamos associando a trindade de Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos associando ao temer a palavra, a ser feliz por ter achado o caminho da verdade. Quando você se perde, irmão, até achar o caminho é uma luta, mas quando você acha o caminho que nos conduz para a vida, aí nós somos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A exclusividade da meditação de Cristo está enraizada nas estruturas trinitárias. O Pai enviou seu Filho, João 3,16, e o Espírito Santo testifica do Filho. Engraçado, aqui um testifica do outro. Por isso que eles são tudo a mesma coisa. Jesus é a mesma coisa de Deus, Deus é a mesma coisa do Espírito Santo, é a mesma coisa de Jesus, porque eles é um uno. Então, um testifica do outro, Deus Filho, conforme a unidade e estrutura, porque um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Engraçado, irmão, o grande problema é descobrirmos que Jesus é o único mediador entre o homem e o homem do pecado. Quer dizer, para ter salvação não adianta rodear por Maria, por isso, por aquilo, por qualquer outro nome, porque só Jesus é o mediador, só Jesus que pode salvar o homem do pecado, só Ele. E aí vem aqui, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Deste modo, a salvação ocorre inicialmente no meio da fé em Cristo. Agora, aqui tem outra coisa, Atos 4, versículo 12. Irmão, é engraçado, esse problema de fé é outra coisa. Lá em Hebreus diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se apalpa e que nem existe. Mas para obter essa fé verdadeira, porque a fé comum não leva a nada. A fé comum é a fé do mundo. É aquilo que se acredita em tudo. Cura com remédio de pau, cura, reza de benzedor, de feiticeiro, de macumbeiro. Chama-se fé comum, não leva a nada. A fé verdadeira, ela provém de Deus. E quando ela associa a nossa alma, o nosso espírito, e nós temos fé, tudo é possível ao Deus que nos deu essa fé para realizar em nossa vida aquilo que necessitamos. Então, a fé em Cristo. Aqui fala a fé em Cristo, é a mesma coisa de falar a fé em Deus, a mesma coisa de falar a fé no Espírito Santo. Mas quantas coisas você tem buscado de Deus tendo fé? E quantas Deus atendeu? Agora, nós temos que saber o que é que Deus entende por necessidade, por fé. Às vezes você vai pedir uma coisa que Deus sabe que você não tem necessidade daquilo. Aí Deus não vai atender. Você pode até ter fé, mas Deus não vai atender. Mas quando você pede uma coisa que Deus sabe que você tem necessidade e você tem fé, Deus se atende. Porque a fé espiritual é dom de Deus e ela foi dada para os crentes.
Tem de fé e tu serás vencedor. Então, quando você adquire essa fé, que é dom de Deus, a fé em Cristo, que pode acontecer, pois acontece porque você tem fé. E aí, meus irmãos, a consequência disso é que nós precisamos de não se afastar da fé em Deus todo momento na nossa vida, mesmo naquilo que você está passando. Agora, eu tenho uma coisa que eu, como pastor, tenho que passar para os irmãos. Você tem 3 etapas de vida, começo, meio e fim. E você envelhece. Quando você envelhece, você começa a branquear os cabelos. Os dentes começam a cair. E a vista fica ruim. Aí a solução: cabelo fica branco, você manda pintar. Se fica careca, você manda pôr uma peruca. Os dentes caem, você põe uma dentadura. Eu já tenho dentadura. A vista fica ruim, põe um óculos. Porque são meios que Deus deixou em nossa vida. Nós somos limitados. Nós vamos ficando velho, vai limitando alguma situação. Há poucos anos atrás eu pregava 1 hora sem sentir nada. Hoje eu prego 20 minutos, estou cansado. Você entendeu como é que é a situação? Mas nisso tem uma coisa que não perde o vigor em nossa vida. É a fé em Cristo. Quando essa fé inabalável foi Deus que te deu, tá bom? A aplicação da salvação pelo Espírito. Irmãos, pelo Espírito nós fomos salvos. Fomos alcançados pela salvação, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus determinou: Ele enviará o Consolador para que fique convosco. Esse Espírito, ele está 24 horas monitorando a vida do crente, guiando em toda a verdade e ensinando todas as coisas. Nós já vamos encerrar, irmão. Estou cursando aqui o encerramento. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da verdade, foi enviado pelo Pai, pelo Filho Jesus, e disse: o Espírito de vida para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Engraçado, irmão, nós temos que acreditar que quem vence nós do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando você está orando, engraçado, não sei se os irmãos assim, mas quando você ora, que você sente a presença do Espírito Santo, parece que você sente uma alegria na alma, no seu espírito, porque é a testificação do Espírito com o seu. Então, quando você está orando, você pode estar numa raiva danada. Se você repreende aquela fúria e faz uso da oração, você é consolado imediatamente pelo Espírito Santo. Quando você abre mão da humildade, da graça, você é atendido. É a mesma coisa. Quando você fica com raiva do irmão, aí você fica carregando rancor, fica carregando raiva. Aí não tem atuação nenhuma de Deus. Mas quando você se arrepende por aquilo, vai lá, pede perdão, é a mesma coisa de lavar. Sua alma fica alegre, seu espírito fica alegre, você fica satisfeito, tira o peso de consciência, tá? Ilumina a mente para o conhecimento. Engraçado, irmão, você viu que a nossa mente precisa de ser iluminada para o conhecimento da verdade? Então, quando a mente está poluída, você não conhece, você não obedece, você não atende, tá? Assegura-se a presença dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar Cristo, revelado-se a sua pessoa e a obra do coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A sua missão é interessantemente exaltada a glória de Deus triuno. Aqui usou de novo